A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. Estamos aqui diante de uma história da mulher do fluxo de sangue que está em Marcos capítulo 5, versículo 25, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então essa história é uma história que eu acredito que você que está assistindo agora esse vídeo já deve ter ouvido falar, alguém contar essa história. E a Bíblia nos relata que aquela mulher tinha 12 anos, que ela sofria de um fluxo de sangue, ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. Mas a situação dela ia de mal a pior, né? Aquela mulher estava a cada dia caminhando de mal a pior. Não melhorava, não encontrava uma solução para o problema daquela mulher, não encontrava um remédio, já tinha gastado tudo que ela possuía com os médicos. Eu acredito que aonde dizia que tinha um médico que entendia da área, ela ia lá, ela buscou todos os recursos que o homem pode oferecer. Mas a Bíblia nos fala que aquela mulher ouviu falar de Jesus. E Jesus estava ali passando, né, por aquela cidade, e aquela mulher ouviu falar de Jesus, foi a fé, ela creu que Jesus podia. Então, ela tinha esperança, ela acreditou, a fé dela, ela foi até Jesus, ela entrou no meio da multidão. Ela, no meio de várias pessoas, talvez, quem sabe alguém poderia dizer assim, é mais uma entre milhares que ali estavam. Só que ela não era mais uma, ela era uma pessoa que entrou na multidão para mudar de vida, para em busca da cura, em busca de contar uma história diferente. Aquela mulher estava cansada de todos os dias, quem sabe as pessoas perguntar para ela como é que ela estava e ela ter que repetir aquela mesma história triste, aquela mesma história de 12 anos que ela estava vivendo. Então aquela mulher, ela foi decidida, ela resolveu entrar naquela multidão para ser curada, para contar uma história diferente. Ela já estava cansada daquela história, daquele sofrimento que ela estava vivendo. E aquela mulher entrou naquela multidão com uma fé de que se ela apenas tocasse em Jesus, ela seria curada, né? Existem pessoas que estão lá fora da multidão, existem pessoas que estão lá fora da presença de Deus e que serão introduzidas e que serão convidadas a entrar na presença de Deus para viver o novo, para ter uma história para contar, para ter um testemunho para relatar. Existem aqueles que estão fora da presença que serão convidados, né? Serão chamados por Deus para ter um testemunho extraordinário. Foi o que aconteceu com aquela mulher. E a Bíblia fala que ela foi ali e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. No momento que ela tocou nas vestes de Jesus, o sangue parou, né? O sangue estancou, ela parou de sangrar, ela foi curada naquele momento. E Jesus, ele foi lá, questionou, parou a multidão e perguntou quem é que tinha tocado nele. E a Bíblia fala que a multidão apertava Jesus. E os discípulos, o apóstolo Senhor estava lá e via quando a multidão apertava, quando a multidão tocava, quando a multidão disputava, quem sabe ali um lugar pertinho de Jesus para tocar, para sentir ele de perto, né? Para ali ter um toque, né? Então aquela multidão estava todos ali, quem sabe, disputando um espaço para conseguir tocar em Jesus, mas aquela mulher, ela tocou pela fé.
ela tocou diferente, ela creu. E a fé dela foi tão grande que ela foi curada. E foi convidada por Jesus para vir para frente da multidão, dar o testemunho dela. Aquela multidão precisava ouvir o testemunho, precisava ouvir que Jesus cura, né? E Jesus perguntou quem é que tocou nele, os discípulos questionou, o discípulo falou para ele que a multidão apertava ele, mas ele insistiu, porque o toque dela foi diferente. Então, a multidão parou ali naquele momento. Jesus levou aquela mulher quando ela estava ali trêmula, temendo. Teve um momento que ela não pôde mais ficar quieta, porque o chamado do Senhor foi um chamado que foi na alma, no coração daquela mulher, e chamou ela para sair de entre a multidão e dar o testemunho. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, quem sabe você está na mesma situação daquela mulher, pedindo uma cura, um milagre, mas pela fé eu creio que pessoas serão convidadas a entrar na sala, na presença do Altíssimo Deus Todo-Poderoso, com este propósito. Com certeza o Senhor, aleluia, tem chamado para você. Entra no meio da multidão com o propósito de ser curado, com fé, como aquela mulher entra na multidão, porque o Senhor quer te dar um testemunho extraordinário para ser contado entre milhares e milhares de pessoas. Aquela mulher ela só queria ser curada, mas o milagre foi tão extraordinário que Jesus convidou ela para frente da multidão para ela testemunhar. Então, na sala, eu creio, eu profetizo que na presença de Deus, você que está assistindo esse vídeo, eu creio, eu profetizo que você tem um chamado para entrar, para ser curado, para ter um testemunho extraordinário, para dar um testemunho extraordinário para a igreja do Senhor ser edificada. Creia nisso, acredite, confia, busque a Deus, que no momento certo o Senhor há de permitir que virtude venha sair dele para que você seja curado. Não perca a fé. Aquela mulher ela já tinha gastado tudo com os médicos, e ela estava indo de mal a pior. Aquela mulher ela buscou todos os recursos, tudo que ela podia fazer, tudo que os médicos podiam fazer, fizeram, e nada adiantou. Então ela ouviu falar de Jesus e ela foi com fé. E ela foi curada e ainda obteve um testemunho maravilhoso, que ainda hoje é contado para o povo de Deus e será sempre contado. Amém? Eu creio, o seu testemunho também já está escrito por Deus, também já está esperando só o dia que Deus há de permitir que virtude venha sair dele para que você possa ser curado, que o poder dele vai te encher, né? E você com certeza será curado, porque Jesus já pagou o preço da sua cura na cruz do Calvário. Se você crê, se você tem fé, entra na multidão, vá até onde está Jesus, entra com um propósito diferente. Que Deus abençoe vocês, e eu creio que Deus tem chamado para pessoas que, quem sabe, não está na multidão, está do lado de fora, né? Ainda não entrou nessa dimensão da presença, ainda não sentiu essa presença, e o Senhor, eu creio que o Senhor tem sim um chamado para você entrar na presença dele, entrar, amém, em contato com ele. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela entrou em contato com Deus e um milagre aconteceu. Tocou no mestre e ele deu para ela um testemunho maravilhoso. Jesus também tem um testemunho para você contar, né? Ele tem um testemunho para realizar. Eu creio que Deus ele tem uma cura para fazer na sua vida, para que você venha contar esse testemunho e a igreja do Senhor ser edificada. Que Deus abençoe, amém?